E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui sobre limites. A gente vai resolver esse limite, é um limite indeterminado, certo? E se vocês gostarem do vídeo aí, se inscrevam no canal. Eu tenho outros vídeos aí falando de limites. Então pessoal, uma coisa muito importante, toda vez que a gente for resolver qualquer assunto, qualquer problema na matemática, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Então, o que seria um limite? Então, eu vou dar uma introdução básica aqui. Para a gente entender limite, a gente tem que voltar lá no conceito de funções, certo? Para a gente entender o que é uma função e por que eu estou usando esse artifício do limite relacionado à função. Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, você imagine que eu tenho uma função, sei lá, uma função genérica, y é igual a 2x mais 8, inventei aqui uma função. Então, o que seria uma função? Uma função relaciona dois valores, né? Um valor eu ponho em x, faço essa conta e acho o valor em y. Então, eu coloco um valor em x, faço a conta e acho o valor de f de x. Então, o que acontece? Eu vou colocando valores aqui, certo? Vou relacionando valores, vou fazendo essa conta e vou colocando em y. Então, nada mais é que isso aqui, ó. Eu tenho o meu eixo x, o meu eixo f de x, ou o eixo y, que é a mesma coisa. Então, eu vou colocando, vamos supor que eu coloque o número 1 aqui. Então, quando o meu x valer 1, o meu f de x, o meu f de 1, vale esse valor, uma hipótese, eu fiz a conta, certo? Quando o meu x valer 2, o meu f de 2, que seria o eixo y, vale esse valor. E vou pintando pontinhos aqui. E vou fazendo contas. Eu coloquei o número 1, mas poderia colocar o 0,999. Poderia colocar aqui o 2, poderia colocar o 99. E vou pintando pontos aqui. Ó. Vou relacionando esses dois valores aqui nessa função. E vou colocando... Vou fazendo a conta e vou relacionando e vou fazendo conta, vou relacionando, vou fazendo conta, vou pintando tudo isso até que eu chego numa... e ligo todos esses pontos e chego numa reta, certo? Então o que quer dizer? Essa reta nada mais é que a relação do valor que eu coloquei em x, fiz a conta e deu um valor que eu achei em y. Então, quer dizer, o y, ele está todo o tempo dependendo do que eu coloco em x. Por isso que o y é a nossa variável dependente. Ela está todo o tempo dependendo do x. Se eu não colocar valores em x, o y não acontece. O meu eixo f de x não existe. Então, toda vez que eu consigo fazer essa conta, eu vou colocando valores aqui, relaciono e faço um ponto aqui. Esse monte de ponto pintadinho é o desenho de uma reta. E chega um momento, pessoal, que eu vou colocar um valor aqui, vou tentar fazer essa conta e não vou conseguir. Por exemplo, vai dar um valor 1 dividido por 0, uma hipótese. E a gente sabe que na matemática não existe divisão por zero. Então, o que acontece? Se eu não conseguir relacionar dois valores aqui na minha função e fazer essa conta, quer dizer que eu não consigo pintar esse pontinho aqui para eu fazer para dar continuidade a essa reta. Então, nesse ponto que eu não consigo fazer essa conta, eu vou aqui no gráfico e faço uma bolinha. Essa bolinha quer dizer o quê? Que essa conta, esse número aqui, esse número que eu coloquei, ele não está no domínio da minha função. Eu não consegui fazer a conta. E para ficar evidente, para eu conseguir entender e olhar que ali não deu para fazer a conta, eu coloco uma bolinha. E aí, nessa bolinha, eu quer dizer o quê? Que eu começo a estudar o limite, certo? Então, quer dizer o quê? Se eu coloquei uma hipótese, número 2 aqui no x, e fiz essa conta, deu 1 sobre 0, quer dizer que o número 2, ele não satisfaz essa minha função, não satisfaz essa conta, eu não consigo fazer a conta para pintar o gráfico, certo? Então, se eu colocar o número 2, não vou conseguir fazer a conta. Mas e se eu colocar um valor muito próximo de 2? 1,999999, mas não vai chegar no 2. Eu vou conseguir fazer essa conta. Então, aí que está a importância do limite. O limite é uma aproximação. Eu vou estudar o que acontece próximo do 2, não no 2. Porque o 2 eu já vi que eu não vou conseguir fazer a conta. Eu não vou conseguir
fazer a reta aqui? Eu vou ter que colocar uma bolinha, porque houve uma descontinuidade. Isso aqui é uma descontinuidade. Não consegui fazer essa conta. E aí que entra o estudo do limite. E aqui a gente tem um limite indeterminado. Por quê? Se eu colocar 8 aqui nessa função, fica 8 ao quadrado dá 64. 64 menos 64 é 0. Se eu colocar 8 aqui, 8 menos 8 é 0. Então, o que acontece? Quando eu coloco 8 na minha função, eu não consigo pintar um pontinho aqui para fazer essa reta. Vai dar uma bolinha igual essa aqui, indicando que ali eu não consegui fazer conta. Ali o 8 não está no domínio da minha função. Eu não consegui relacionar esses dois valores. E aí eu estudo o limite. Eu vou estudar o que acontece próximo do 8. X tendendo a 8. O meu eixo X está tendendo a 8. O 8 está aqui, um exemplo. Então, eu vou estudar valores chegando próximo no 8, no 7,99999, mas não vai ser o 8. Porque se eu colocar o 8, eu já vi que eu não consigo fazer a conta. Certo? E aí o que acontece? Eu tenho aqui um x quadrado menos 64. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam, para que eu vou usar limite? Limite, pessoal, é uma das áreas da matemática onde nos proporciona a desenvolver todo o nosso conhecimento matemático até o momento. Porque a gente pode usar aqui de várias ferramentas, pode usar fatoração, produtos notáveis, Briot, Ruffini, pode usar divisão de polinômio, pode usar equação do segundo grau. Então, uma infinidade de conhecimento que a gente tem na matemática, a gente pode estar aplicando aqui para resolver esse tipo de problema. Então, eu vou para resolver esse problema, eu vou usar aqui a diferença de quadrados. O que seria a diferença de quadrados? É isso aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado, que ele vai se transformar a menos b vezes a mais b. Correto? E esse produto notável que eu vou usar para poder resolver esse problema aqui. Certo? Então, venho para cá. Venho para cá para ter mais um espaço aqui. Então, o que acontece? Eu vejo que aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Você fala, mas isso aqui está ao quadrado, 64 não está ao quadrado. Tá? Se você olhar muito bem o 64, ele é 8 ao quadrado, porque 8 vezes 8 é 64. Então, eu vou aplicar essa diferença de quadrados aqui. Ó. Então, eu vou colocar limite de x tendendo a 8, raiz de x ao quadrado, né? Porque aqui estou tirando a raiz. Raiz de a ao quadrado, a. Raiz de b ao quadrado, b, né? Menos aqui, agora vezes, raiz de a ao quadrado, a, mais raiz de b ao quadrado, b. E é esse raciocínio que eu vou usar aqui. Então, raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 8 ao quadrado, que seria o nosso 64, menos 8. Faço o mesmo processo. Vezes raiz de x ao quadrado, x, mais 8 agora. Tranquilo. Sobre quem? X menos 8. Um detalhe que eu esqueci de falar, que é muito importante, pessoal. Quando a gente vai resolver o limite, o que está causando o problema no nosso limite? Não é esse x aqui embaixo? Quando eu coloco 8 aqui, eu não consigo fazer a conta? Então, é ele que eu tenho que eliminar. É esse campo aqui que eu tenho que eliminar. Então, se a gente entende que a gente tem que eliminar isso aqui, não importa a ferramenta matemática que a gente vá usar aqui em cima, eu tenho que fazer aparecer esse cara aqui em cima para eu poder simplificar e eliminar com o meu problema. Então, quem está causando o problema é x e o oposto de 8. Então, é x tendendo a 8, o oposto disso aqui é x menos 8. Então, eu tenho que eliminar esse cara aqui. Então, ele já está aqui embaixo para mim aparecendo. Eu tenho que fazer ele aparecer aqui em cima. E foi o que eu fiz, ó. Eu fiz aparecer x menos 8 aqui em cima também. Então, se eu tenho isso aqui e isso aqui, eu posso dividir. Sobrou quem? X mais 8. Então, copio o limite de x tendendo a 8 de x mais 8. Agora sim, eu vou substituir 8 em todo lugar que tem x, fica 8, mais 8, 16. Então, o resultado desse limite é 16. Então, quando o meu x estiver tendendo a 8, estiver aproximando de 8, aqui, o meu eixo f de x está se aproximando
do 16. Vamos supor que esteja aqui, ó. Então, seria esse desenho aqui. Só que aqui a bolinha aberta. Por quê? Lembra que o 8 não estava no domínio da função? Aqui é para representar que eu estudei o limite, a proximidade, chegando próximo do 8. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Até a próxima.